Mas vamos às leituras de hoje. Fábio Luiz, eu gosto tanto dessa primeira leitura, cara. Essa leitura do livro dos reis, parece grande, mas isso aqui dá um filme, né? Você já imagina a cena, né? Os sacerdotes de Baal e o profeta Elias. 450 contra 1, e detalhe, um tranquilão, né? E debochado ainda por cima, não é debochado, né? Mas eu conheço uma porção de grupo de oração aí que está aparecendo esse bando de sacerdotes de Baal. Só berra, só grita, né? Tem uma porção de sacerdotes de Baal aí tocando trombeta, fazendo bonito, mas na hora mesmo de atrair a atenção do céu, não. Cuidado, cuidado. Até na internet hoje tem. Está cheio de sacerdote de Baal, que na verdade não está interessado na sua vida, no seu problema. Mas está interessado no seu view, no seu like, sei lá. Eu aqui, pelo menos, se vocês me acompanharem aqui pela internet, você vê que eu tenho pouca visualização, poucos likes, porque a nossa intenção aqui é simplesmente ser um elo de comunicação com aqueles que aqui vêm na realidade, no real, no presencial, como a gente fala. A internet aqui é um meio de comunicação. Mas, como eu acho muito interessante, né, a tranquilidade de Elias. Elias parecia um mestre Jedi, né, usando assim a palavra da moda. Escolhei vós um novilho. Vocês, escolhem o novilho que vocês quiserem aí. E começai, pois, sois maioria, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde de manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. E aí isso vai durante todo o dia, né? E depois então depois Elias faz o quê? Manda fazer o quê? Constrói o altar e taca água. Taca água. E olha que para conseguir água ali não deve ter sido fácil não, né? Foram 3 jarros de água. Ele fez barulho? Ele gritou? Ele fez aquele... Ele fez o famoso reteté? Ficou girando, 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 naqueles transes. Cara, como existe isso hoje? Até essa questão do transe, né? A gente vê, às vezes até no YouTube, a gente vê pessoas assim rodando, parece como uma espécie de um transe. Como a gente vê, às vezes, semelhanças com o comportamento dos sacerdotes de Baal. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostrai hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que fizeste estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus. Uma oração, uma simples oração. Então caiu o fogo do céu e devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Quanta gente indo atrás de barulho, de espetáculo, de show. Eu não quero falar, mas eu vou falar. Tem igreja hoje que parece boate. Parece danceteria. Tudo para atrair as pessoas a Cristo, ok. Mas a metodologia de Deus, quando a gente vê aqui o profeta Elias, quando a gente vê a história da brisa, lembra?
que ele estava na caverna, e ele esperava Deus na tempestade e não veio. Esperava Deus na ventania, não veio. Ele veio na brisa mansa, no ruar do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não veio, ele disse aqui claramente, ele não veio mudar a lei, ele não veio abolir a lei mosaica, mas ele veio fazer o quê? Dar-lhes pleno cumprimento. E aí vem a pergunta de hoje para nós, nosso dever de casa: o que é dar pleno cumprimento à lei de Moisés? O que é aprofundar? O que é dar um conhecimento pleno, um cumprimento pleno, melhor dizendo, à lei mosaica? O que seria isso que Jesus está falando? Quantos de nós estamos agindo como sacerdotes de Baal? Quantos de nós estamos agindo como que regidos pela lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, e não pela lei de Cristo, e não pelo pleno cumprimento da lei de Moisés? Qual é a base da lei? Qual é a base do mandamento? Tanto que Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2. E nesses 2 mandamentos existe uma palavra. Qual é? A lei é para o amor, é amar. O que significa amar? A lei não é para odiar. A lei, ela existe para quebrar em nós o orgulho. A lei existe para a correção fraterna. A lei existe para o cumprimento e para reconhecimento do nosso limite humano, inclusive. Saber que a gente não pode tudo nessa vida. A lei existe também para nos mostrar que não somos isolados, autônomos, solitários, mas somos comum unidade. A nossa igrejinha aqui, ela é pequena? É. Tem pouca gente? Tem. Mas somos e tentamos ser uma família. Não somos indiferentes a uma dor do outro aqui. Não somos indiferentes um ao problema do outro. Com todos os nossos limites, tentamos nos ajudar, tentamos nos corrigir. Eu às vezes vejo vocês, as meninas aqui, com esse carinho com o padre. Não, padre, cuidado, não faz isso. Padre, isso o quê? Meu padre, né? Meu padre é isso, aquilo tudo. E às vezes o padre também falando, a gente aqui cuida uns dos outros, ou tenta. O que é melhor, a gente pelo menos tenta. Como deveria ser a comunidade dos 12 apóstolos com Jesus? Será que seria como é hoje as nossas comunidades? Cada um vai para o seu canto e vive seu mundo? Ou, por exemplo, lá no meu trabalho eu sou um. Isso eu já falei aqui, é a fragmentação. Nada mais diabólico, hoje eu vou falar, né? Ontem eu falei que nada mais diabólico era o desprezo. Mas nada mais diabólico, tanto quanto diabólico, é o desprezo, é a fragmentação. É eu ser um aqui na igreja, outro no trabalho, outro na família, outro com os amigos, outro na diversão. Essa fragmentação é quase que uma... Como é que é o nome daquela doença mental que as pessoas têm? Que tem o distúrbio de personalidade. Como é que é o nome? É, mas tem um outro nome. Oi? Oi? Não. Como é que é o nome daquele distúrbio que a pessoa tem dupla personalidade? Não, tem um nome. Vê aí na internet. Vai no nosso... Como é que é o nome? Que a pessoa está com um comportamento, daqui a pouco ela está em outro comportamento completamente diferente. Tá todo mundo aqui, a gente tentando lembrar.
Tem muita gente espiritualmente, sim, inclusive. Hein, Janete? Como é que é o nome daquele distúrbio? Que a pessoa está de um jeito, daqui a pouco ela... Bipolaridade. Olha, a gente vê hoje no mundo bipolaridade, tripolaridade, pentapolaridade, eu diria até panpolaridade. E isso é terrível, isso também é diabólico. Porque você vai criando em torno de você personagens e caricaturas. E nada pior do que mentir para si mesmo. Quando eu não permito que o outro entre na minha vida, isso é muito egoístico. E deve ser muito solitário. E o pior, tem muita gente assim hoje na nossa sociedade. Por isso a nossa sociedade vive essa depressão toda. As famílias dialogam? Não. Os pais não se metem mais na vida dos filhos, os filhos não ajudam mais, não têm paciência, os irmãos com os irmãos, irmão com irmão é pior ainda. Essa indiferença é uma coisa que as pessoas, que está aí tão claramente presente no dia a dia, e a fragmentação, ela é uma consequência dessa indiferença, desse desprezo, que as pessoas não estão vendo, está tão na cara. As pessoas falam assim, não, deixa a pessoa se ferrar mesmo, deixa a pessoa cair, que ela vai aprender. Se você puder ajudar, por que não? Pelo menos você vai poder dizer, olha, eu tentei lhe ajudar. Como eu falei ontem no final da missa aqui, sobre a correção fraterna. Primeiro, Jesus diz o quê? Chama a pessoa no individual e fala. Segundo, faz o quê? Chama duas pessoas como testemunha e faça a correção. E terceiro, coloque em comunidade. A correção faz parte da vida de comunidade. Mas as pessoas não querem ser corrigidas. Aí faz o quê? Fica pulando assim, ó. Tum, 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 tum. Porque as pessoas não veem no outro quem é você para me corrigir. Talvez aquele você para corrigir seja colocado por Deus, seja um instrumento de Deus. Mesmo que às vezes a pessoa não saiba corrigir, é importante perceber que aquela pessoa é colocada ali, mesmo tentando, querendo lhe ajudar. Mas o pior e o mais triste é como os corações hoje em dia estão fechados. E aí, quando a gente fecha o nosso coração, a gente está muito mais fragilizado e susceptível ao quê? Desobedecer os mandamentos de Deus. E não cumpri-lo plenamente. E ele diz aqui, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, será considerado menor no reino dos céus. Então, o que tem a ver com Deus? É fazer o barulho estridente dos sacerdotes de Baal? É aquela sensação e emoção? Porque tem muita gente que não quer buscar Deus, tem muita gente que quer buscar uma emoção, um sentimento, né? uma endorfina produzida por uma sensação boa. Porque se você realmente quer buscar a Deus, você tem que saber que você vai passar pela noite escura, como passou São João da Cruz, que você vai passar pela aridez espiritual, como os grandes santos místicos passaram. Não é pela emoção. Ah, pronto, não estou emocionado, aquela missa não está emocionada, aquela missa não me serve mais. Eu tenho que ir atrás de um outro lugar. Não, aquela missa é a mesma missa. O problema está em você. O problema é que o sarrafo, sabe aquela prova das Olimpíadas? Como é que é o nome daquilo? Salto com vara. Você vai ter que ir saltando e, dependendo do seu adversário, o sarrafo vai ficando mais alto. E você vai tendo que aprender a pular mais alto. O problema talvez não seja a missa. O problema seja que você precisa aumentar o seu salto espiritual, qualitativo.
É óbvio, São Paulo dizia, quando eu era criança, pensava como criança, eu tomava leite, agora a minha bebida é outra. E na espiritualidade a gente começa de um jeito, e obviamente Deus vai levando, e muitas das pessoas se perdem aí, acham que tem que ser aquilo que estava lá no início. Não, cada dia se faz com cada dia. Tanto que o Padre João que chegou aqui há 17 anos atrás não é o Padre João de hoje. O Padre João de um ano atrás, de antes da pandemia, não é o Padre João que está aqui hoje. O Padre João de 5 anos atrás. E daqui a 2, 3, 4, 5 anos não será esse aqui. Espero, Senhor, que seja melhor. Então, vamos buscar o cumprimento da lei. Pleno, profundo, maduro. Não vamos parar no sentimentalismo, mas numa fé que é certeza, obediência. Eram 450 contra 1. Às vezes você acha que você está em menor número, você está errado. Elias sozinho. Não é porque 450 pessoas estão lá estridentes, gritando a Baal, que Deus vai ser obrigado a cumprir aquilo que eles querem, quando que, na verdade, o que Deus quer é algo muito mais profundo. E às vezes você quer ser profeta, você vai ter que ser como Elias, solitário, sozinho. Isso faz parte da nossa vida cristã.